Boa noite a todos, pessoal. Boa noite a todos. Aguardando a entrada da Maria Lívia Tourinho Moreto. Opa! E aí, melhorou? Radicalmente. Eu não sei nem se é meu. Eu achei esse aqui no primeiro quarto que eu passei. Pessoal, agora sim. O áudio tá bom? Por favor, anuncie aqui. Pessoal, vou apresentar a Maria Lívia Tourinho Moreto, é professora do curso de pós-graduação em Psicologia Hospitalar da Saúde do Hospital Santa Catarina de Blumenau. Santa Catarina? Do seu, né, Michele? Claro, de Blumenau. Maravilha. E tu tinha esquecido, Lívia, desde o início, né? Não, é porque você falou Santa Catarina, eu imaginei o daqui, não é o de lá. Não, sim, professora, desde o início da pós-graduação em Psicologia Hospitalar e da Saúde, atuação multiprofissional do Hospital Santa Catarina de Blumenau. Lembrando que essa série de lives que eu tenho feito são exclusivamente com os professores que compõem o corpo docente dos nossos cursos, tá? Além de professora, Maria Lívia organiza comigo esse livro que foi finalista do Prêmio Jabuti, Desafios Atuais das Práticas em Hospitais e nas Instituições de Saúde, cujo primeiro artigo é da Marisa D.K. de Moura, né, que escreveu o seu artigo durante o período que estava internada no hospital. E quando eu anuncio ela que o livro tinha sido finalista do Jabuti, a Marisa mandou um áudio para mim, muito feliz, né? Que lindo, Michele, que lindo, o livro merece, ficou maravilhoso. E dias depois ela veio a falecer. Foi o último áudio que eu tive dela, eu tenho registrado no meu celular até hoje. E foi o último artigo escrito pela Marisa D.K. de Moura, que também compõe o corpo docente do nosso curso. Para quem tiver interesse nessa pós em Psicologia Hospitalar, as inscrições ainda estão abertas, iniciou uma turma online, agora, recentemente. Maria Lívia vai dar aula agora em novembro, né? Se eu não me engano, né, Lívia? Dezembro. Em dezembro, isso, em dezembro. Tá bom, pessoal? Maria Lívia Tourinho Moreto, psicanalista, professora titular do Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da USP, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica da USP também, presidente da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar, coordenadora do Grupo de Trabalho de Psicanálise Política e Clínica da Associação Nacional de Pesquisas, a ANPEP, e bolsista em produtividade do CNPq, além, né, de autora de um livro clássico, O que faz o analista no hospital. Isso. Então, eu começo, Maria Lívia, te interrogando como é que foi a ideia de escrever um livro sobre a abordagem psicanalítica do sofrimento nas instituições de saúde. Contigo a palavra. Então, Michele, a ideia desse livro, primeiro que assim, eu estou muito feliz de estar aqui com você. Participar do curso que você coordena é um prazer imenso, um prazer mesmo, uma grande alegria, né? Às vezes que eu fui a Blumenau, fui super, hiper bem recebida, né? Com carinho, com alegria, com seriedade, com rigor. Então, assim, é um grande orgulho realmente fazer parte desse time que você comanda aí já há tantos anos. Sim, lá se vai, olha, muitos anos mesmo. E assim como foi para mim uma grande alegria organizarmos juntos esse livro. Aí você perguntou se a gente se viu em Paris. Eu me lembro eu queria contar que eu estava morando em Paris na época da organização do livro. E a gente fazendo chamada de vídeo, lembra, discutindo os artigos. Lembro, claro. E eu me lembro que você já tinha voltado quando eu estava em Paris e descobri que esse livro estava como finalista do Jabuti e te avisei. E aí você super comemorou e saiu avisando para os nossos autores, né? Autores, sim. Foi muito bacana. E você sabe que esse livro está bombando, né? O pessoal... Eu não tenho mais nenhum único exemplar. Saiu segunda edição, né? Saiu segunda edição. Eu recebi vários e-mails de pessoas perguntando como encontrar o exemplar, porque ele está na lista de concursos. Não sei se você sabe disso. Sim, fiquei sabendo. E o Por Uma Nova também está na lista de vários concursos também. Olha que orgulho, né?
Pois é, é sinal que a gente está prestando um serviço bacana para a Pessoal, quem tiver interesse, eu ainda tenho alguns exemplares. Pode entrar em contato comigo, tá? Que eu posso aí enviar o livro, tá? Para quem tiver interesse. Então, mas aí você estava perguntando como é que surgiu a minha ideia de fazer... Qual o livro mesmo, pessoal? Desafios atuais das práticas em hospitais e nas instituições de saúde. Foi finalista do Prêmio Jabuti e que está na lista de vários concursos públicos na área da saúde. Tá. E o outro livro que você perguntou, que é o Abordagem Psicanalítica do Sofrimento, eu estava dizendo... Depois do livro O que pode um analista no hospital, como pergunta, eu continuei com a mesma pergunta, né? Continuei trabalhando em hospital até hoje e eu senti a importância para a minha carreira de pesquisadora, Michele, para a minha carreira acadêmica, de eu não ia fazer um outro livro assim, o que pode um analista no hospital. Né? O primeiro foi o que pode, o último seria o que pôde. O que pôde no passado, né? Exato, eu até brinquei assim, com os amigos mais próximos. Eu acho que eu vou escrever o que pôde. Aí teve... Agora, Lívia, fala um pouquinho, acho que é importante trazer esse fio que leva um livro ao outro, tá? Conta um pouquinho qual foi a ideia da escrita do primeiro livro, né? E qual foi assim, esse fio condutor que desencadeia ou que culmina na escrita do segundo livro, que foi... O primeiro e o último, né? Porque tem alguns no meio do caminho. Entre esse primeiro e o último, realmente tem um caminho que na verdade, Michele, você falou de fio condutor. Esse fio é o fio da minha carreira acadêmica inteira. Né? Tem uma linearidade de qualquer jeito, cheia de círculos no caminho, mas assim, se eu fosse dizer do que o primeiro é o que pode, e esse último teria a ver com o que pôde, eu teria que colocar o que pôde até agora. Né? Certo. Não acho que esse último é uma resposta sobre o primeiro, e nem acho que tem uma resposta pronta. Não sei se um dia vai ter, sobre o que pode um analista no hospital. Mas, assim, eu achei importante, para mim, sobretudo, sistematizar tudo que eu tinha conseguido construir ao longo desses 20 últimos anos, em termos dessa primeira questão. Né? Então, assim, eu fui descobrindo ao longo desses anos, me descobrindo em diversas situações. Sabe aquela situação difícil que você pergunta para os outros que também trabalham com isso, e os outros, quando você vai lá e pergunta, dizem assim, puxa, que coisa interessante, isso nunca aconteceu comigo, me fala mais. Tá, então agora conta pra nós. A gente quer saber, né, pessoal? Então, as coisas difíceis... Que tipo de situação, assim? Conta um pouquinho. Por exemplo, vou te dar um exemplo, né? Não foi um exemplo tão recente, mas, por exemplo, quando eu entrei no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina aqui da USP, eu fui designada institucionalmente pela queridíssima professora Matilde Neder. A Matilde Neder, claro. Então diretora da divisão de psicologia. Pessoal, Matilde Neder criou em 1954 o primeiro serviço de psicologia hospitalar do Brasil. Pois é, na qual eu tive a honra de trabalhar por 21 anos consecutivos. Sim. Né? E continuo trabalhando com os colegas de lá até hoje, só que de uma outra posição. Mas o fato é que, assim, enquanto psicóloga do hospital, fui designada para implantar o serviço de psicologia naquela que era a disciplina de transplantes e cirurgias do fígado, né? Conhecida no HC como unidade de fígado. Um desafio imenso, imenso, porque assim, na época que eu cheguei nessa disciplina, o transplante ainda era, Michele, uma cirurgia experimental. Não era como é hoje, uma cirurgia terapêutica. Né? E a equipe era uma equipe pioneira no transplante. E eu ficava pensando assim,
como é que eu vou implantar um serviço de psicologia de um negócio que eu nunca fiz? Eu nunca fiz, deixa eu procurar outras pessoas que fizeram. O problema é que no país não tinha ninguém que tivesse feito, justamente porque era pioneira. Isso é o preço pago pelos pioneiros, é isso que eu ia te falar, claro. Então, aí eu vou procurar fora do país, obviamente, com apoio do hospital, com apoio das equipes, mas não tinha ninguém de psicanálise trabalhando com isso e tinha muito poucas pessoas de psicologia trabalhando com isso no mundo, né? Sobretudo no centro mais importante, foi o berço do transplante no mundo, que é Pittsburgh, nos Estados Unidos. Você não vai encontrar lá um psicanalista no serviço de transplante. Então eu me lembro que na época, conversando com o saudosíssimo e tão crucial na minha vida, na minha formação, o professor Luiz Carlos Nogueira, né? Eu tive aula com o Luiz Carlos Nogueira e ele faleceu no ano que eu estava fazendo mestrado, isso foi no ano 2000. Pois é. 2002, se eu não me engano. 2004. Então, pois é, eu já estava concluindo já o mestrado nessa época. O Luiz Carlos Nogueira foi uma referência para todos nós, né? Privilegiados os que tiveram aula com ele, você entre nós. Sim. Né? Luiz Carlos era meu orientador e como psicanalista que é, né? Porque para mim ele está aí. Eu iria nas orientações desesperada, assim, Luiz Carlos, onde é que eu vou ver? Freud não falou de transplantes, Lacan não falou de transplantes, ninguém aqui falou de transplantes. E ele, com aquele jeito dele, como se fosse o meu analista, disse assim, fale você. Claro. Agora, Lívia, eu queria fazer um adendo, que esse resquício, né, de não poder, né, de uma certa rigidez dentro da própria psicanálise, está colocado até hoje. Né? Ontem falava com a Juliana sobre isso, de uma questão interessantíssima. É interessante que tem alguns jovens analistas iniciantes que às vezes veem coisas absurdas do tipo, né, uma criança que está ali com obesidade mórbida, cada vez que chora a mãe só sabe dar comida e não é capaz, quer dizer, como se não pudesse falar algo e intervir nesse sentido, percebe? É um certo imaginário da psicanálise, como se o analista só escutasse e não pudesse tomar posição e intervir. Percebe? Que eu brinco, o analista era uma moça. Mas que porra é essa? Que isso, Maria Lívia? Pois é, isso é dificuldade, né, de fazer interações humanas em situações de sofrimento. Claro. E falta de análise também, né? Pois é, tem um monte de falta, né, Michele? Mas então, voltando ao que você perguntou do fio condutor, em muitas situações ao longo desse caminho, eu me vi tendo que construir saberes. Né? Você não sabe, você tem que construir saberes. Então eu acho que eu construí saberes e para mim foi muito importante. Maria Lívia, minha filha acabou de entrar na live. Oi, Maria Clara. Ei, Maria filha, Clara. Vai fazer 15 anos em fevereiro agora. Pois é. Vamos matar ela de vergonha. Fala, segue, por favor. Então, aí eu estava achando importante poder compartilhar com as pessoas esses saberes construídos, mas não só os saberes construídos. Eu achava importante compartilhar também as questões que ficaram ao longo do caminho sem resposta. Né? Então, esse livro é um livro que apresenta tanto os saberes construídos ao longo do tempo, quanto as inquietações, as dificuldades, as encrencas, o que a gente pensa sobre essas encrencas, porque não tem muito uma solução universal para elas, né? Mas eu acho que, assim, o retorno que eu tenho tido é muito prazeroso. Assim, Maria Lívia, agora eu lembrei de uma frase do Contar do Caligares, com que inclusive eu tive a oportunidade de fazer um tempo de análise com ele, no que, quando indagado sobre o que pode um analista nas instituições, assim como tem um livro do Stazzoni, que está publicado olha como a gente é velha, há mais de 20 anos atrás na revista José Clínica, e nessa ocasião
tanto o Stazoni quanto o Contardo respondem, o que pode um analista numa instituição demarcar o impossível? Tá? Queria discutir um pouquinho, assim, porque, veja, claro que uma coisa é no consultório, né, em que você tem ali um paciente que te autoriza a intervir, que demanda essa intervenção, que demanda essa escuta. E, obviamente, que no hospital você tem uma lógica um tanto diferente, não vou nem dizer contrária, em que você é convocado por um outro, geralmente um médico ou algum membro da equipe, a fazer uma escuta desse paciente. Fala um pouquinho assim, dos entraves que no decorrer desses 20 anos você foi encontrando no trabalho institucional. Porque, veja, cada vez mais, né, tu falou aí da questão do concurso ou dos concursos, cada vez mais os analistas têm ido para as instituições. O que é novo. Não é algo, né? Não é, né? A gente tem analistas hoje, né? A Lívia de Florianópolis trabalha no consultório de rua. Você tem uma série de profissionais atuando em vários âmbitos. Em vários âmbitos. Em várias instituições, né? De saúde, né? O hospital é uma delas, mas não a única. Né? Está no âmbito terciário. Você tem aí no âmbito primário, secundário e terciário. Fala um pouquinho assim do que tu, nesses 20 anos, o que tu vem escutando? Primeiro, o que tu escutou quando atuante ali na área, né? De entraves, coisas de entraves que se colocaram, e o que tu segue escutando hoje, inclusive em supervisão e hoje coordenando pós-graduação na USP, professora, né? O que tu vem escutando de outros colegas como entraves? Eu acho que isso é importante a gente falar um pouco sobre a problemática que se coloca sobre esse campo hoje. Nossa, tem um monte de coisa, Michele. Isso aí daria para responder assim com uma disciplina. Mas eu vou te falar um negócio. Eu acho que você falou. Mas dá para responder com indisciplina também. Você falou da demanda, né? Eu acho que tem uma coisa que quem tem me acompanhado, quem tem lido mais frequentemente, frequentado as nossas aulas, tem acompanhado e vai ouvir de novo, se estiver aqui, uma das reflexões que eu acho que tem tido mais impacto que a gente tem feito com as equipes de saúde. Né? Eu tenho sido convidada, para não dizer convocada em algumas situações, quase para explicar isso que eu vou dizer para você agora como resposta. Que é o seguinte... eu acho que todo esse tempo, toda vez que a gente reflete criticamente de por que um psicanalista está na instituição, né, por que esse psicanalista está até hoje na instituição, ele ainda está na instituição, é porque, na realidade, a nossa presença está ligada com a presença do sofrimento. As equipes de saúde, quando chamam o profissional psi, não só o psicanalista, psi qualquer, as equipes de saúde chamam a gente não pela presença do sofrimento em si, mas porque a presença do sofrimento coloca essas equipes em situação de dificuldade. Como é que tu definiria sofrimento na concepção da equipe? Né? O que a equipe entende como sofrimento? Então, e como é que tu escuta isso que a equipe nomeia como sofrimento? Deixa eu te falar um pouquinho desse problema, que eu acho que aí eu respondo o que você está perguntando na sequência. Perfeito. Segue lá. As equipes, então, nos chamam diante da dificuldade que elas têm para manejar, para lidar com o sofrimento. Só que, classicamente, pela própria formação dos profissionais de saúde, esse chamado ao profissional psi é feito por meio de um pedido, geralmente de avaliação psicológica, onde esse profissional, para escrever esse pedido ou para fazer esse pedido, ele passa por um movimento psíquico. Ele faz um movimento psíquico que eu acho que muitas vezes é mecânico, é automático ou até mesmo é inconsciente, de transformar o sofrimento em sintoma.
Aham. E nós, aqui, para nós os que estamos aqui agora, sabemos bem que pela psicanálise, sofrimento e sintoma não são noções que coincidem. Oui. Né? C'est pas la même chose. Então, assim, o que originou o chamado? O sofrimento e a dificuldade relacionada ao sofrimento. Como é que foi expresso esse chamado? Por meio de um pedido de avaliação de sintomas. Ou seja, toda vez que a gente recebe um pedido formal na instituição, ele vem com uma breve explicação de por que a gente está sendo chamado, acompanhado, na maior parte das vezes, de uma coisa chamada hipótese diagnóstica, HD. Então, se o paciente está silencioso, choroso, tendendo a se isolar, provavelmente a hipótese diagnóstica vai ser depressão. Se ele está agitado, se ele está falante demais, se ele está desconcentrado, se ele está desconcertado, provavelmente a hipótese diagnóstica vai ser de ansiedade, ou as duas coisas juntas. Então, assim, eu queria que você notasse esse movimento de que o disparador do chamado é o sofrimento, mas o chamado em si é feito via sintoma. Esse movimento do sofrimento ao sintoma é o que a gente chama no livro de patologização do sofrimento. E isso é extremamente importante, porque se a pessoa que recebe esse chamado não tiver refletido sobre isso que nós estamos refletindo, ela vai provavelmente, diante da patologização do sofrimento não notada, ela vai lidar com sintomas, com patologias, e não com sofrimento. E a gente sabe, né, Michele, que numa instituição de saúde, o movimento imediatamente posterior à patologização do sofrimento é a medicalização do sofrimento. E da medicalização do sofrimento, a gente vai cair na cronificação do sofrimento e no não tratamento disso. Então, a gente chama atenção o tempo todo nesse livro para que, assim, a gente precisa saber que as pessoas, provavelmente as equipes, nos demandam a nossa presença por causa do sofrimento, embora peçam a nossa presença, a diferença entre pedido e demanda, eles demandam por causa do sofrimento, mas pedem em função de sintomas criados muitas vezes pela própria equipe de saúde. Porque eu não tenho certeza que ali onde tem alguém em sofrimento, onde tem alguém triste, tem alguém com depressão. Se o profissional psicanalista está advertido disso, e o psicólogo hospitalar não necessariamente, porque ele não está habituado, o psicólogo não está habituado a fazer essa diferença conceitual necessária entre sofrimento e sintoma, entre pedido e demanda, porque isso são diferenças de inspiração psicanalítica. Claro. Agora, acho que tem um ponto importante a ressaltar, né? Que é quase como, né? Eu estou lembrando aqui da descoberta do René Laennec, quando ele faz a descoberta do estetoscópio, que torna possível escutar os ruídos do paciente, os sons do corpo do paciente, né? Retomando aí, né? A ideia, quer dizer, qual é o modelo de sujeito, ou a noção de sujeito que impera nas instituições de saúde de uma maneira geral? O sujeito modelo biomédico, é o sujeito reduzido ao seu funcionamento biológico. Nem é o sujeito, né? Nem é o sujeito, quer dizer, reduzido ao próprio corpo. Agora é interessante porque a fala do sujeito e a manifestação psíquica dele faz barulho na instituição hospitalar. Faz barulho nas instituições de saúde. Por quê? Porque é um sujeito que se opõe, um sujeito que resiste, é um sujeito que tem medos, é um sujeito que tem um imaginário sobre a sua própria doença, é um sujeito que, de alguma maneira, né, quer dizer, para poder não se deixar reduzir a puro corpo, como, por exemplo, se fazia nas experiências, né, eu queria fazer um pequeno recorte para tensionar a questão. O que se fazia nos campos de concentração? O sujeito era despido de todas as insígnias, de todas as marcas que permitiam
diferenciá-lo dele de um outro como sujeito. Né? Tira o brinco, tira o óculos, tira a corrente, tira batom, tira tudo, inclusive tirava os dentes de ouro das pessoas e botava todo mundo no mesmo uniforme, entrando no campo de concentração. Quer dizer, ali o sujeito desaparecia. Tem uma, né, que é o que o Agamben vai nomear como vida nua. Né? Agora, no hospital, o procedimento não é diferente. O sujeito também é destituído de todas as suas insígnias, bota aquela camisolinha branca. Estou pensando na cena da internação hospitalar, onde não tem. Quer dizer, é quase como todos os referentes que permitiam a ele se localizar como sujeito no tempo e no espaço. Inclusive, o tempo do hospital é um outro tempo, que é o tempo da urgência. Né? Isso desaparece. Né? Então, nesse sentido, que discutir um pouquinho assim, o efeito de uma internação, ou o efeito de um adoecimento no sujeito, e de outro, né? Quer dizer, por que tu acha que a manifestação subjetiva, ou qualquer manifestação desse sujeito, causa tanto barulho para as equipes? Então, eu acho, na verdade, Michele, assim, eu não, se causar barulho, a gente está feliz. O problema é quando não causa. Entendeu? Quando causa barulho, a situação pode parecer grave, mas se causa barulho e alguém nos chama, menos male. O problema é que, para causar barulho, as pessoas do hospital têm que escutar. Senão, não tem barulho. Não me parece ser um caminho que favorece a escuta. E para fazer barulho, você tem que escutar, né? Eu acho que eles estão numa condição tal de precariedade que não favorece a escuta, não é só da escuta dos pacientes, não, a escuta uns dos outros. A escuta Maria Lívia, tenta colocar no 3G, tá cortando. Eu acho que a tua internet. O meu tá no 4G. Pois é, tá cortando. A tua internet de casa é melhor ou não? Que voltou a cortar de novo, como estava antes cortando. Maria Lívia, a tua internet está cortando, como antes. Pessoal aguardando aqui a Maria Lívia. Vamos ver como é que ela consegue resolver a questão da internet dela. Você que está assistindo, tá caindo a minha conexão? Não, né? Só da Maria Lívia, né? Ela saiu de novo. Vamos aguardar. Que live difícil hoje, pessoal. Estamos falando de escuta. É isso aí, pessoal. Vamos aguardar, então, a Maria Lívia. Vamos ver se eu consigo reenviar o convite a ela. Convidar novamente, entrar ao vivo com a Maria Lívia. Envio o convite. Vamos aguardar, pessoal. Ver se ela entra. Oi. Tá difícil hoje, hein? Hoje tá dificílimo, tá cansativo, né? É só a tua internet mesmo. Eu não tenho competência nenhuma para resolver isso. Não, vambora. Seguimos assim. Isso porque nós estamos falando de escuta, né? Tu tá no Wi-Fi ou não, tu tá no 4G? Tô no 4G desde o começo. E qual que pega melhor na tua casa? O Wi-Fi ou o 4G? Eu acho que eu coloquei no 4G por segurança. Tá bem. Então, seguimos assim. Se voltar a pausar o vídeo, me parece que aí vale a pena tu botar no Wi-Fi da tua casa. Tá bem. Porque é do 4G que tá caindo. Tá bem? Segue lá. Da questão da escuta, do barulho. Então, e da forma... eu acho que assim, essa questão da escuta
Isso é uma das coisas que tem sido muito demandadas para a gente, sabe? Trabalhar a questão da escuta nas instituições de saúde. Não nos interessa que os demais profissionais façam uma escuta psicanalítica. Tá? O saber psicanalítico continua do nosso lado. Mas nos interessa, enquanto psicanalistas, escutar essa demanda das equipes quando ela surge a partir da grande dificuldade de lidar com o sofrimento, transformando isso em patologia. É um movimento improdutivo. Tu lembra, eu acho que para quem está assistindo é importante, Lívia, de situações em que se faz essa demanda. Acho que isso é importante. Ilustrar, por exemplo, dar um exemplo. É aquilo que eu ilustrei quando eu estava falando, né? Às vezes tem um paciente, vou falar de uma ilustração bem corriqueira a mim, muito corriqueira e muito frequente. Um profissional de saúde, qualquer que seja ele, que está diante de alguém em franco e expresso estado de sofrimento, sobretudo depois de uma notícia de um diagnóstico grave e reservado. A reação dessa pessoa gera afetos no profissional de saúde, e ele realmente não, ele sabe do que eu estou dizendo aqui, ele não está preparado para lidar, não é com o paciente só não, é com a reação dele próprio. E a tendência diante desse, quando o profissional se vê ele se vê afetado, a tendência dele, talvez defensiva, mecânica, automática, é de transformar isso em patologia do outro. Perfeito. Claro, porque como dizia Freud, aquilo que eu não reconheço em mim, eu reconheço como sendo algo patológico no outro. É esse o movimento. E aí, assim, quando a gente intervém, considerando tudo isso que a gente está falando, e um pouco mais que a gente ainda não falou, as equipes vão se dando conta que, sim, a dificuldade é de escutar. E a pergunta mais frequente que nos é feita é assim: mas quando eu escuto, eu sou afetado por aquilo que me deixa impotente. Então, essa é uma discussão que a gente tem feito com as equipes. Qual é a diferença entre escutar e reconhecer o sofrimento e escutar e negar o sofrimento do outro e o seu? Quais são as consequências nas duas situações? Agora, Lívia, me veio uma coisa importante, a hora que eu te falei dessa citação do Freud, que o Freud fala em projetar, né, no outro, né, o mal-estar que é meu, né? Eu fiquei pensando na lógica atual, que é uma lógica que prima pela saúde, cuidado do corpo, né? E aí eu lembrei do livro do Norbert Elias, A Solidão dos Moribundos, seguido o livro divide em duas partes, né, do Adoecer e Morrer, né, em que o Elias, que é um antropólogo, Norbert Elias, vai sustentar nesse livro, assim como no livro do José Saramago, Intermitências da Morte, né, quer dizer, quanto o adoecimento e a morte foram apartados da vida, como se não compusessem a vida, né? Então é interessante que nessa lógica, de uma certa lógica, claro, da lógica do indivíduo, né, Maria Lívia? De que se eu cuidar da minha saúde, eu tenho se fabrica uma certa ilusão, quase uma lógica da onipotência infantil do Freud, do texto de 1914, né, o Narcisismo e a Introdução, de que se eu cuidando da minha saúde, eu estaria prevenindo doenças, tá? Primeiro ponto. Óbvio, eu estou falando de uma lógica discursiva que a gente poderia, dentro da psicanálise, tomar como discurso mestre, discurso universitário, discurso do capitalismo, né? Discurso do analista. Agora eu queria te convocar a pensar a partir dos discursos de Lacan. Obviamente
Obviamente que dentro dessa lógica discursiva, que a gente poderia localizar dentro do discurso universitário, do discurso da ciência, né, e do discurso capitalista, obviamente, quem de alguma maneira adoece tem dentro desse imaginário uma certa lógica de que não se cuidou como deveria. Vou dar um exemplo. O anúncio de câncer de pulmão, já escutei. Eu dei aula há muitos anos para enfermagem. Primeira pergunta, fumava? Percebe? Lívia, pausou o teu vídeo de novo. Não, estou aqui. Pausou de novo. Pausou? Pausou, mas vamos lá. Pausou, mas eu espero e vamos lá, seguimos assim. Vamos ver se vai dar certo. Né? Quer dizer, câncer de pulmão. Pausou de novo. Pessoal, é pra mim ou pra vocês também tá pausando o vídeo dela? Maria Lívia, eu acho que conecta a internet da tua casa. Eu acho que é melhor. O 4G tá pausando direto. Maria Lívia saiu de novo. Uau, pessoal! Vamos suportar aqui. Estou aqui na guardo. Pausou de todos. Pausou de todos, pessoal. Vamos lá. Travou o dela. Pausou aqui também, pessoal. Eu vou reenviar o convite, pessoal. Não posso fazer nada. Algo que não tem. Fazer o que, né? Estou aqui entrando de novo. Voltou. Oi, Mi. Vamos lá. Gente, que coisa difícil. Não quer colocar no Wi-Fi da tua casa? Não é melhor que o 4G? Já coloquei. Então agora acho que isso não vai mais acontecer. Então toca a ficha lá. Eu estava construindo uma questão para ti. Dentro dessa lógica de que se eu me cuidar, eu evito doenças ou eu fico poupado de doenças, quem adoece nessa lógica discursiva? Eu estava falando dos discursos de Lacan, tá? Seminário 17. Obviamente que vem um imaginário associado a isso, de quem adoece é porque não se cuidou o suficiente, ou como deveria. Tá bom, pessoal? O que acontece quando, por exemplo, vem um diagnóstico de câncer, porque obviamente tem um imaginário em torno de uma certa, de cada patologia. Então, por exemplo, câncer de pulmão, sucessão imediata, fumante. Quando o sujeito tem um câncer de pulmão, a equipe pergunta, era fumante? A equipe, família, amigos, todos perguntam, era fumante? E quando recebe a notícia, não, desaba o imaginário, produz um corte. Nessa lógica que a gente pode dizer de uma certa predição. Fumou, vai ter câncer, né? Quer dizer, o que eu queria falar com isso, né? Que a lógica do modelo biomédico é quase uma lógica matemática. Né? Então, veja, o que eu estou querendo dizer, Lívia? Quando algo escapa a uma certa lógica discursiva, que eu queria discutir sobre isso, produz uma certa quebra em um circuito que estava colocado. Né? E é nessa hora que o analista é chamado. Porque é quando a equipe se vê confrontada com algo da ordem de um não saber fazer, e de um não saber escutar, e de não saber dizer. Contigo a palavra, Lívia. O que vem para ti a partir disso? Então, eu acho que assim, essa ideia de que as doenças são responsabilidade do sujeito, ou da pessoa, melhor dizendo, né? A ideia de que se você ficou doente é porque você não se cuidou. Se você ficou doente é porque... Se você teve um ataque cardíaco é porque você estava estressado. Eu já ouvi coisas realmente incríveis, do tipo, você tem um problema no fígado porque não expõe a raiva.
Essas coisas que você disse aparecem e vão continuar aparecendo o tempo todo. Claro, mas aparecendo. E as próprias pessoas, não são só os profissionais. Na verdade, na minha experiência, os profissionais mais bem qualificados são os que menos dizem isso. Né? Claro. Porque isso é um imaginário social, na verdade. Perfeito, né? Discursivo, um discurso que promove um imaginário social, perfeito. Só que assim, o que eu acho que é a questão mais importante do que diz respeito aos discursos e a leitura disso na situação hospitalar, na situação clínica hospitalar, que assim, que a gente entra nessas situações. O que me preocupa é quando a próprio paciente cria para si, eu até escrevi sobre isso no livro da Julieta Quayle, a ideia do adoecimento como fracasso. O adoecer? O adoecer? O adoecer. Estou lá também, estamos lá, claro. Ela está na live com a gente, Julieta. Ela está nos Estados Unidos agora, sim, está nos Estados Unidos, inclusive falei com ela um tempo atrás. No capítulo beijo! Julieta Quayle, beijo! Beijo, Ju. Então, a gente trabalhou isso nesse capítulo, o adoecimento como fracasso. Então, assim, o que eu acho que é objeto de nossa atenção enquanto psicanalistas é que eu até falo disso nesse livro aqui. As mais frequentes narrativas de sofrimento que a gente tem encontrado no hospital hoje dizem respeito, entre uma delas, a narrativa do fracassado. Né? Ele entende a doença dele como um fracasso pessoal. Fracasso, perfeito. E as equipes estão se contaminando. Claro, e a ideia de saúde como sucesso. Sim, porque porque aí a gente poderia inclusive inverter uma outra lógica, né? Que nessa lógica da saúde como sucesso, tomada pela lógica do discurso universitário e discurso capitalista, o que vai desaparecer no sujeito da experiência. Porque o sujeito entra num automatismo quase próximo ao automatismo do funcionamento do corpo. Trabalho, academia, papapá. Não tem tempo de inscrição da experiência. Porque para haver uma inscrição ou a transformação de uma vivência em experiência, tem uma coisa chamada tempo, tem uma coisa chamada narrativa e tem uma terceira coisa que o Walter Benjamin vai chamar de testemunho. Ou seja, assim, essas três condições não temos vivência, não temos experiência, mas temos uma vivência reduzida à vivência ao funcionamento do próprio corpo. Que é o que, dentro eu fiz uma live linda com o Rubens Wollich, que é o conceito de normopatia. O normopata, percebe? Que ele tem um funcionamento completamente normal, mas psicamente é um sujeito que de alguma maneira, né, não escreve a vida, ele vive numa espécie de eterno presente. Contigo a palavra, Lu. A patologia dele é ser normal, né? Perfeito, a normalidade. Ou a patologia da normalidade. Claro. Então Ou seja, está à altura do que o outro espera dele. Ou do que ele supõe que o outro espera dele. Porque eu lembrei do artigo da Ana Costa, que está no livro negro da psicopatologia contemporânea, chamado Medida de Gozo Comum, né, que a lógica da medicina hoje, ou a lógica discursiva atualmente, propõe uma medida de gozo comum a todos. Uhum. Que é uma lógica do imperativo discursivo, quase como, seguindo essa regra, estaria à altura do que eu te espero de mim. Isso tem a ver, né, com o que a gente trabalhou, fé filosófico, sobre os ideais de felicidade. A saúde é uma delas, né? Claro. Conta um pouquinho do café filosófico. Importante. Até para as pessoas irem assistir, Lívia. Conta um pouquinho. Pessoal, a Lívia fez um café filosófico lindíssimo. Esse café filosófico rende até hoje, viu? Mas assim, até hoje mesmo. Eu recebo e-mails de pessoas assim, escuta aquela parte no minuto tal, eu não entendi. Você pode me explicar? É muito...
É muito legal. Quando você vai a público, você se compromete com o público, né? Eu já recebi assim, e-mails interessantíssimos de pessoas assim. Tem 3 dias que eu estou pensando se escrevo ou não te escrevo. Mas no café filosófico, assim, a ideia do que está naquele café, o título é Preciso Ser Feliz? A Poliane Freire está perguntando, foi quando, Olivia? Eu não lembro, faz um tempinho já. Já tem uns 3, 4 anos, nem lembro quanto. Eu sei que ele rende até hoje. Né? E a ideia é um pouco... Na página, Poliane, na página do Café Filosófico você encontra lá, tá? Bota Maria Lívia no Google, Maria Lívia, Café Filosófico, vai aparecer lá, certo? Vai. Mas assim, a gente trabalhou muito isso, né? Os ideais... O problema do ideal é esse, né, Michele? Porque o ideal a gente tem, todo mundo tem, é melhor que tenha. Mas os ideais têm a função de ser bússola na vida da gente. Sim, mas veja, mas aí eu queria fazer um tensionamento. Tem uma diferença entre o eu ideal e o ideal do eu. Porque, veja, a lógica que está colocada lança o sujeito na condição de objeto de gozo no outro, quase como na posição de eu ideal. O ideal do eu é o que justamente produzia um corte nessa lógica de encontro entre eu e outro e que lançaria o sujeito no campo dos horizontes. Isso. Que é o que a gente vê hoje, pouquíssimo, porque aí tem a lógica do capitalismo também, né? Que deixa o sujeito numa condição de desamparo absurdo que faz com que ele o tempo inteiro fique buscando lugares onde se segurar. Então, o que a gente eu não chego a falar lá porque era um público muito variado de ideal do eu ideal, mas é disso que se trata. Lá a gente apresentou assim como ideais como referência que se transformam em imperativos de gozo. Uma coisa é eu me relacionar com o ideal dizendo, o ideal seria que. Outra coisa é eu me relacionar com o ideal dizendo eu tenho que. Por exemplo, a gente escuta com muita frequência hoje em dia, eu tenho que não adoecer. Eu não posso adoecer. Todo mundo pode adoecer. Eu acho que... Os que pensam que podem e os que pensam que não podem também. Claro, eu acho que é importante isso que tu está falando, Olivia, porque, de alguma maneira, as pessoas podem dizer assim, mas Michele, todo mundo, então, não é que faz exercício físico, cuida da alimentação, tem essa lógica. Não é disso que se trata. Acho que tem algo importante aí, que quando o sujeito ele não tem mais escolha sobre a vida. Pois é. Ele perde a possibilidade de fazer escolhas, ele é determinado por uma lógica em que ele responde como um soldado. Uma passagem do filme O Leitor pode ser um exemplo bonito para a nossa discussão de agora. A gente tem tempo agora, um pouquinho. Na verdade, deixa eu te falar um negócio. Eu sei que você tem compromisso, tu me falou. 9h15 eu tinha. Tá, vamos lá, já estou finalizando. Mas lembra do filme O Leitor? Que tem uma passagem em que ela incendeia um lugar que tinha todas as mulheres dentro e ela vai a julgamento. E aí no julgamento ela é interrogada, mas você não sabia que lá haviam X números de mulheres? E ela diz, com lágrimas nos olhos, eu estava cumprindo ordens. Que é o mesmo do sujeito determinado por uma lógica discursiva. Ele segue cumprindo ordens, mas são ordens que não vêm de uma pessoa, vêm de um discurso, vêm da propaganda, percebe? Vêm dos livros de autoajuda, ele é bombardeado por vários outros e transformam ele num soldado cumprindo ordem dessa lógica discursiva. Acho que é importante marcar isso, porque isso também vai cobrar o seu preço lá dentro do hospital. Isso, exatamente. Essas pessoas vão parar no hospital com o discurso do fracasso dos seus ideais, que nem sempre são seus, mas eles se apropriaram. Claro. Né? Claro. É isso, minha amiga. Mas, Lívia, vamos ter que fazer uma outra, porque o pessoal foram... Tem muita coisa, tem um monte de coisa que eu queria contar para vocês, mas que não deu tempo. Então, Olivia, eu vou te fazer uma proposição. Vamos fazer na semana que vem, na quinta?
Eu tenho outra Quinta live. da semana. Quinta que vem eu tenho uma outra live para falar de outro livro nosso também. Tá, então fazer o seguinte, ó. Tá divulgado. Qual o nome do livro que a Maria Lívia mostrou? Pessoal, abordagem psicanalítica do sofrimento nas instituições de saúde. É o título do livro dela, tá? O primeiro é o que faz uma análise. Vamos fazer outro? O pessoal tá pedindo ali. Vamos, pessoal, vamos. Eu só foi não um pouco posso truncada. na quinta que vem, eu não posso quinta que vem por causa dessa live do outro livro, que aliás estão todos convidados, se quiserem. Terça que vem, no dia dos mortos, tu pode? Vamos fazer uma live da terça, dia dos mortos? Não consigo não, minha amiga. Teria que ser na próxima semana. Na outra semana, então. Tá, na outra semana eu tenho uma... Tá. Por que não pode dia dos mortos? Tu vai fazer o quê? Eu tenho outros compromissos já marcados. Tô com um monte de coisa. Tá bom. Lívia, pessoal, eu vou combinar a data com a Lívia. E a gente avisa pra vocês, mas a ideia é fazer bem pertinho, tá, pessoal? A gente não vai demorar, não. Fazendo a sequência para poder dar continuidade à discussão de hoje. Pode ser, Lívia? Pode. Se quiser já marcar agora, eles já marcam também na agenda. Tá, qual é a data que tu propõe aí? Eu posso na semana do dia 8, quarta da noite, é ruim pra você? Pode ser. Quarta, que dia que é? Quarta 10 ou quinta 11? Quinta 11, fechado. Fechou. Quinta, dia 11, às 20 horas, confirmado live. Sequência da live de hoje, que a gente não conseguiu falar nem um terço do que a gente tinha. Mas eu acho que foi super importante. A gente deu um desenho inicial. Eu já vou estar divulgando no YouTube e nas redes sociais, essa parte 1 e parte 2. Então, marcado quinta-feira, dia 11, às 20 horas, ao vivo, pelo Instagram, @michele.camers, tá bom? Lívia, te amo. Saudade de ti. Até a próxima quinta. Julieta Quali, obrigada por estar com a gente. Obrigada a todos que têm estado com a gente nessas lives. E, bom, até quinta, então. Tá bom? Beijo. 11, dia 11. Quinta, dia 11. Dia 11. Quinta, dia 11. Tá bom, pessoal? Ou 20 horas, tá? Até lá. Beijo. E quem tchau, quiser tchau. entrar com a gente na quinta que vem é o lançamento do outro livro, Diversidade e Mal-Estar na Saúde, Modos de Cuidar. Então, tá. Então eu vou fazer um novo folder com o título do novo livro. Combinado, pessoal? Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, tchau.